O ano era 1918. O mundo se reerguia das consequências cruéis da Primeira Guerra Mundial, que matou 20 milhões de pessoas. Em meio a esse cenário, que já era hostil, uma pandemia castigou ainda mais a humanidade. Uma mutação do vírus influenza deu origem à gripe espanhola, que pode ter dizimado 50 milhões de pessoas. Quase um terço dos habitantes do planeta foi contaminado. A doença se espalhou por todos os continentes. Passado um século, enfrentamos outra grande pandemia, a do novo coronavírus, que já contaminou e matou milhares de pessoas em todos os continentes. A história mundial nos mostra que de tempos em tempos as epidemias e pandemias aparecem, e com elas grandes consequências, além das trágicas mortes, mudanças socioeconômicas e políticas. A peste negra ou peste bubônica, por exemplo, do século XIV, marcou o fim do feudalismo e o surgimento do capitalismo. Depois da gripe espanhola, em 1918, uma grande recessão econômica castigou o mundo. E governos autoritários surgiram, como o fascismo, o nazismo e o comunismo. Mas por que isso aconteceu justamente no momento em que a sociedade mais precisava de ajuda? Em relação à peste negra, ao que tudo indica, ela surgiu em 1330 na Ásia Central e se alastrou pela Ásia, Mongólia, China, Rússia. Mais tarde, a doença acabou contaminando comerciantes genoveses que estavam no entreposto de Cafá, na Crimeia, região da Crimeia. E esses comerciantes genoveses voltaram para a Europa Ocidental, levando a doença. E outra coisa, a Europa Ocidental, naquele instante, século XIV, você disse muito bem na pergunta, a Europa Ocidental trazia um ambiente, um cenário propício para a propagação da peste negra. O cenário europeu acabou contribuindo para a difusão da doença. Agora, veja que interessante. A doença surge em 1330, na Ásia Central, entra na Europa em 1347, pela Sicília, 17 anos depois. O grande detalhe é que as rotas comerciais marítimas elas deram à peste negra características pandêmicas, correto? A doença ela seguiu o curso das embarcações, das rotas comerciais marítimas. Peste negra. Agora eu tenho que fazer uma observação. A peste negra ela surge em um momento de transição. De fato, mudanças estavam acontecendo na Europa e a peste negra acaba acelerando algumas mudanças. E a transição que eu me refiro é a decomposição do feudalismo e o nascimento de uma nova estrutura, o capitalismo comercial. Não quer dizer que a peste negra levou ao fim do feudalismo. Agora, a peste negra, entre o momento de transição, entra em um momento de decomposição do sistema feudal. Acaba sendo um tempero nesse momento. Entende? Em relação à gripe espanhola, ela se alastra entre 1918 e 1920. Foi a Primeira Guerra Mundial que deu à gripe espanhola características pandêmicas. Olha que interessante, olha que curioso. Ao que tudo indica, a teoria mais aceita é de que a gripe espanhola ela apareceu no Kansas, em um acampamento militar norte-americano, mais em área rural. Os soldados estavam sendo preparados para irem à Primeira Guerra Mundial. 1918 é o último ano do conflito. E os soldados ali no Kansas, eles criavam alguns animais, dentre eles os porcos. Alguns soldados contaminados, eles foram para outras cidades dos Estados Unidos, foram para a África e foram para a Europa. A doença então começou a se alastrar. E entenda que já no final da guerra, soldados contaminados voltaram para os seus países, para as suas cidades, contribuindo ainda mais para a propagação da gripe espanhola. De fato, depois da gripe espanhola, perceberemos a emergência do fascismo, do nazismo, do socialismo soviético, o socialismo soviético se consolidando, crise de 1929, só que a gripe espanhola não levou a esses fenômenos. Na realidade, fascismo, nazismo, socialismo soviético e a grande recessão, a crise de 1929, dialogam muito mais com a Primeira Guerra Mundial do que propriamente com a gripe espanhola. Agora, o caso da gripe espanhola ele é interessante para darmos sequência à sua pergunta.
Por que isso aconteceu num momento tão delicado da humanidade? É algo que nós não temos controle. Nós não temos controle de mutações de vírus, por exemplo. É algo que está fora do nosso alcance. No caso da gripe espanhola, por exemplo, ao que tudo indica, um vírus que circulava entre os porcos mutou e deu salto para os seres humanos. Como controlar isso? E o grande lance é que a história da humanidade, de certa forma, é uma história de convivência com doenças, com epidemias, com pandemias. Nós vamos falar em doenças matando seres humanos desde o contexto pré-histórico, desde o aparecimento dos primeiros hominídeos. Na antiguidade, por exemplo, ocorreu a peste de Atenas, que foi decisiva para o desfecho da Guerra do Peloponeso. A primeira pandemia foi a peste de Justiniano, no século VI. Alcançou o próprio imperador bizantino Justiniano. Então, repito, a história da humanidade é uma história de convivência com doenças. Por que não falarmos numa história de epidemias e pandemias? Claro que podemos falar. Mas nós temos que tomar um cuidado, porque na história não há repetição. As pessoas gostam muito de usar esse termo, repetição, que as coisas se repetem. Do ponto de vista historiográfico, isso é um grande problema. Do ponto de vista historiográfico, não há repetição, porque os contextos são únicos. Olha que legal, é uma discussão que eu gosto muito. As situações são únicas, são particulares. Alguns contextos carregam aspectos que são seus, somente seus. Claro que poderemos falar em semelhanças, podemos buscar paralelos, correto? Buscar momentos parecidos, nunca idênticos. Repetição não existe na história, porque a história é aberta. A história não tem um curso, a história não é determinista. A história não é cíclica. Quando falamos em repetição, estamos abraçando a ideia de uma história cíclica. Perfeito? Uma outra coisa que merece ser comentada, aproveitando a sua pergunta. Os homens não vivem isolados. Os homens entram em contatos. Então, os contatos entre os homens, de certa forma, significam contatos de doenças, intercâmbio de doenças. Porque as doenças acompanham os homens. E os homens não vivem isolados. A história nos oferece diferentes momentos em que poderemos falar em intercâmbio de doenças. Olha que curioso. E um outro ponto que merece ser destacado aí. O desenvolvimento tecnológico, principalmente no campo do transporte, aumenta a circulação de pessoas, o trânsito de pessoas. E automaticamente, com essa maior circulação, com esse maior trânsito, as doenças tendem a se propagar mais rapidamente. É o caso da Covid-19, que já tem um poder de contaminação absurdo e emerge no século XXI, um século marcado pelo processo de globalização, de trânsito de pessoas, de circulação de pessoas a todo momento. São quantos voos comerciais por dia? São quantas pessoas indo e voltando por dia? Me refiro a países, a diferentes cidades. Com a experiência do passado, professor, qual o paralelo que você faz com a Covid-19 de hoje, do século XXI? Já que estamos numa era totalmente globalizada, tecnológica, você acha que é possível voltar a acontecer uma grande recessão econômica? É sempre importante olharmos para o passado e buscarmos algumas referências, né? Buscarmos lições, alertas, porque alertas foram dados. É sempre importante nós olharmos para o passado e identificarmos o que as pessoas fizeram, como que elas agiram, como que elas reagiram para enfrentar uma pandemia, ou para enfrentar os impactos gerados por uma pandemia, potencializados por uma pandemia. As comparações são válidas, só que as comparações devem ser feitas com muito cuidado. Nós podemos aqui fazer uma comparação entre gripe espanhola e Covid-19, mas com muito cuidado, porque os contextos são únicos. Eu já tinha falado sobre isso. Os contextos são únicos. Os contextos têm as suas particularidades. Existem semelhanças, agora os momentos nunca são idênticos. Então, eu chamo a atenção para isso. Comparando gripe espanhola e Covid-19, entendam que os transportes são diferentes. Hoje as economias são mais complexas.
As condições sanitárias são diferentes, medicina é diferente, tecnologia aplicada à medicina é outra, são outros ritmos, são outras dinâmicas, são outras cargas de informação. Então, os momentos eles são bem distintos. Mas vejamos, na década de 1910, e a gripe espanhola chegou ao Brasil, atingiu o mundo, né? Na década de 1910 e 1918. Na década de 1910, o Brasil ainda sentia vestígios de uma política econômica, de uma política financeira adotada lá no começo do século XX pelo presidente Campos Salles. E foi uma política financeira rigorosa que, embora tenha derrubado a inflação, gerou recessão e desemprego. Ali perto de 1918, a situação já era melhor, pelo menos em grandes cidades brasileiras, devido ao surto industrial brasileiro que tem a ver com a própria Primeira Guerra Mundial. Com a própria Primeira Guerra Mundial. Agora, entenda que, devido à gripe espanhola, alguns estabelecimentos comerciais foram fechados e ficaram fechados por meses. Ocorreram falências de fábricas, desemprego subiu, o desemprego aumentou. Trabalhadores ficaram sem receber, e lembrando que, na época, não havia uma legislação trabalhista amparando trabalhadores urbanos. E o socorro público à população vulnerável foi desprezível em 1918, 1919. Desprezível. Essa população mais vulnerável, ela foi mais amparada por instituições privadas, como clubes, escolas, igrejas e principalmente a Cruz Vermelha Brasileira. A Cruz Vermelha Brasileira teve uma atuação fundamental naquele momento, amparando os mais pobres, os mais vulneráveis. Hoje, o governo vem disponibilizando uma verba emergencial, tentando amenizar a situação de algumas famílias. Nós sabemos que essa verba é insuficiente. Se você olhar para a verba que está sendo disponibilizada, é uma verba grande, porém insuficiente. Existe uma diferença aí. Infelizmente, insuficiente. E essa verba não fazia parte dos planos do governo. O governo não esperava enfrentar uma pandemia e todo o pacote de uma pandemia. E o grande lance é que governos brasileiros já vinham tentando equilibrar as contas públicas. Mas depois da Covid, o desafio ele é absurdo. O desafio é absurdo. E nós não temos ainda dimensão, viu? Nós não temos dimensão dos estragos que a pandemia causou, que a pandemia vem provocando. Me refiro a falências, me refiro a desemprego, me refiro aos reflexos do desequilíbrio orçamentário mesmo. Nós não temos essa dimensão ainda. Então, assim, a recessão mundial, ela já está acontecendo. Entende? A recessão mundial já é realidade. E os governos eles terão que se reinventar para amenizar as dificuldades das pessoas. E o curioso, entenda uma coisa, é que a atual crise econômica, e é uma crise econômica mundial, não se deve necessariamente a elementos da economia. É uma crise econômica desencadeada por uma crise sanitária. O escritor e jornalista britânico Paul Mason, autor do livro Pós-Capitalismo, acredita que a pandemia do novo coronavírus vai provocar uma mudança no capitalismo de hoje, do jeito que ele é. Para ele, a alternativa seria um capitalismo mais verde, mais sustentável, menos excludente, sem especulação financeira. Na sua visão, o que você acha que pode acontecer do ponto de vista socioeconômico? É uma perspectiva interessante do Paul Mason. Agora, eu penso assim, o momento ele pede muita reflexão. E eu acredito que haverá inovações em diferentes áreas, depois disso tudo que nós estamos vivendo. Principalmente trabalhista. Porque, pensa comigo, o trabalho à distância, ele virou uma realidade devido ao isolamento. Muitas possibilidades de trabalho à distância se confirmaram neste momento. Trabalho informal. O trabalho informal tende a disparar, porque as pessoas precisam trabalhar. E a recuperação do setor industrial e do comércio formal será muito lenta. Essa recessão ela tende a se estender por meses, anos.
Então, como a recuperação do setor industrial e do comércio formal será lenta e as pessoas precisam trabalhar, encaro que nos próximos anos o trabalho informal, algo que já vinha crescendo, crescerá ainda mais. Mas eu não gostaria de ficar só preso aos reflexos socioeconômicos, porque eu penso assim, o momento é tão ímpar na história da humanidade que exigirá diferentes formas de pensar em diferentes áreas, entende? Inovações em diferentes campos. Inovações no campo do pensamento, inclusive. Uma sociologia com novas reflexões, a história com novas reflexões, a medicina com focos diferentes, a microbiologia com focos diferentes. E quem sabe, depois de tudo isso, de todas essas vivências, de todas essas experiências, muitas dolorosas, o resultado dessa equação seja uma humanidade melhor, uma humanidade mais empática. Bom, pelo menos essa é a torcida, que a humanidade aprenda com isso tudo.